Por que você continua achando que você tem que dar conta de tudo sozinha? Esse vídeo eu quero te falar, a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas autoexigências, sabe? Nossa cobrança em excesso, coisas que a gente coloca na nossa cabeça e a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. E eu sou muito de dados, não sei você. Então aqui a gente vai falar de emoção, a gente vai falar de dados, fica aqui no vídeo até o final que a gente vai falar sobre várias coisas. E eu quero desconstruir na sua cabeça essa necessidade que às vezes você pode falar, não, Raquel, eu nem penso que eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Mas talvez você está sobrecarregada hoje, você tem um pouquinho disso aí em você. Então a gente vai trabalhar de várias formas essa crença do eu preciso ser autossuficiente. Uma crença que eu tanto tive na minha vida e uma crença de que tanto me atrapalhou, tá? Eu venho aqui falar com uma certa propriedade, se você não me conhece. Eu sou a Raquel Zendron, sofri uma lesão medular em 2020. E da menina totalmente independente, que foi morar nova em outra cidade para fazer faculdade, e que fez intercâmbio no exterior e passou vários perrengues, e que sempre se virou sozinha, eu preciso de ajuda 24 horas por dia hoje. Então, quando eu venho com alguns fatos que talvez para sua vida sejam diferentes, é óbvio, né? E que eu nunca vou conseguir acessar a sua dor exatamente, mas eu sei um pouquinho do que eu tô falando. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo sozinha, e isso surgiu antes ainda, quando eu trabalhava num, num banco e eu sofri uma situação muito difícil de estresse, de de burnout e que nem era esse nome dado na época. E eu não contei pra ninguém, e eu tentava sair daquela e eu achava que eu era fraca e que aquilo, que a minha maior vulnerabilidade, que era justamente falar de uma coisa que não estava fácil pra mim, era a minha maior fraqueza. Hoje eu encaro as minhas vulnerabilidades como minhas fortalezas, porque só por causa das minhas vulnerabilidades eu posso melhorar. E, enfim, sabe, você já parou pra pensar por que você tá aqui? Por que dessa existência, sabe? Você tá aqui na vida pra quê? Eu acredito muito que, independente da visão religiosa, que cada um tem a sua, eu acredito muito em Deus e eu acredito que a gente está aqui para a gente melhorar como pessoas, para nós sermos melhores, para a gente evoluir, para a gente passar por situações difíceis e sair melhores, né, lá do outro lado. E quando alguma coisa difícil acontece, a gente tende a esconder para nós mesmos. Você já viu que todo mundo da sua família ou dos seus amigos às vezes sabe das suas vitórias, mas ninguém sabe das suas derrotas. E você já parou para pensar que se ninguém sabe das suas derrotas, que são coisas que estão dentro de você, você também não sabe da dos outros? Então existem muito mais fracassos por aí do que os que a gente conhece. É muito mais normal a gente fracassar várias vezes antes de que uma coisa dê certo. Eu acho legal o esporte porque ele mostra muito isso, né? São pessoas que treinam, 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 erram, 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 até aprenderem a acertar. Só que na vida, quando a gente erra, a gente não encara que a gente está treinando, a gente não encara que a gente está praticando, a gente encara que a gente errou, que a gente é fraco, que a gente não dá conta, que a gente não é ninguém. E você já parou para pensar que assim como você tem que treinar os seus músculos, você também tem que treinar o seu cérebro para você ser a pessoa que você quer ser? Antigamente, há muito tempo atrás, a gente achava que o nosso cérebro, ele era exatamente do jeito que você nascia, você ia morrer e nada ia mudar. E hoje a gente já sabe que as conexões neurais, elas se mudam a todo tempo. E existe a neuroplasticidade. Você pode aprender a pensar diferente, mas você pode aprender a pensar diferente, você pode aprender a desenvolver coisas boas, você pode aprender a desenvolver emoções positivas. O aprender requer tentativa, erro e treino. O aprender requer que você continue todos os dias. Mas para você continuar todos os dias, se vier a crença limitante da frustração, você vai parar. Muitas vezes você procrastina não porque você está com preguiça de fazer alguma coisa,
Mas você deixa de fazer aquilo, porque senão aquilo vai atingir uma crença limitante que você tem, alguma coisa que vai te machucar. E, na verdade, você tem medo. Ou medo de fazer aquilo que você tem que fazer, de dar errado. Pode ser até um medo de dar certo, porque a partir do momento que eu faço algo grande e esse algo grande dá certo, e aí, e agora? Como é que vai ser minha vida? Ou pode ser um medo de sentir uma frustração, porque aquilo que a gente não está fazendo está relacionado com alguma coisa que é importante pra gente. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro, sabe? Pode ser que você queira muito começar a gravar vídeos nas redes sociais. Você sabe que você tem o que falar, você sabe que seu conteúdo é interessante, mas você nunca arruma um tempo para isso. E você nunca arruma um tempo para se desenvolver. Aí eu te pergunto, será que você não lembra de todas as vezes que o seu pai ou sua mãe falaram que, nossa, nada a ver, você tem que ser alguém na vida, não ficar fazendo videozinho para a internet. Isso não é uma profissão. Ou às vezes que você falou assim, poxa, e se eu fizer vídeo e alguém me criticar? Eu vou ser criticado, eu vou me expor ao ridículo e eu vou me sentir envergonhado. Será que você deixa de fazer porque você está com preguiça de fazer aqueles vídeos? Ou será que você está deixando de fazer porque você não quer sentir vergonha, não quer ser criticado? Isso é só um exemplo, mas é importante você colocar isso para sua vida, sabe? Você entender que o que você está deixando de fazer, às vezes é o que você mais precisa fazer para você mudar os seus pensamentos e ser a pessoa que você quer ser. Então, talvez, ao invés da gente fazer uma construção de, primeiro eu vou fazer uma coisa que eu gosto, depois eu vou continuar, etc. A gente tinha que fazer a construção inversa, né? Quem eu quero ser? O que eu preciso para chegar até lá? Quais são as habilidades que eu vou desenvolver? Quais são as minhas vulnerabilidades? Quais são as minhas dificuldades que eu vou precisar trabalhar nesse caminho? E quais são os pontos fortes que eu vou me ancorar? Porque aí eu te falo, se a gente torna o processo impossível, de nada adianta. Mas se a gente pega todas essas dificuldades que a gente tem para fazer algo e a gente acrescenta o que a gente é bom, a gente pega os nossos pontos fortes e põe num lugar de destaque e pensa, ok, eu tenho medo do julgamento, sim, eu tenho medo da crítica, mas eu também sou uma pessoa com bom senso. Então, provavelmente vai ser difícil que eu erre aqui. Mas eu também sou uma pessoa inteligente, então eu posso estudar para falar coisas baseadas em dados científicos. Mas eu também sou uma pessoa que eu sou tolerante a críticas, mesmo que eu não goste que me criticam, eu sei lidar com isso. Então, ótimo, pegue seus pontos fortes para você ancorar as suas vulnerabilidades e poder trabalhar o que precisa ser trabalhado. Agora, achar que a gente só tem coisas positivas na vida e que a gente tem que dar conta de tudo sozinho, de todas as coisas difíceis sozinhos, sem compartilhar com ninguém, sem pedir ajuda, sem nos ancorar numa rede de apoio, isso não é legal. Isso é exigir demais de você. Isso é querer que o nosso cérebro trabalhe como uma máquina, sendo que, na verdade, você só está culpando o seu cérebro por ser humano demais. Você já parou para pensar que quando você acha que você tem que dar conta de tudo sozinha, você só está simplesmente não querendo ser um ser humano? E sim querendo ser algo sobrenatural? E em algum momento eu sei que isso foi incutido na gente e na nossa cabeça. Mas a gente precisa desconstruir isso. E quando a gente pega a desconstrução do dar conta de tudo sozinha e a gente usa aqui reconhecer nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, é sinônimo de força e não de frustração, de fracasso. Quando a gente entende que nossos pontos positivos, eles são o alicerce que a gente tem com a gente mesmo para trabalhar o que a gente tem que mudar. E quando a gente entende que a gente pode ter rede de apoio funcionante,
que podem ser pessoas que nos amam, pessoas da nossa família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, alguém do seu trabalho, ou se você não tiver essa rede de apoio, que acontece em muitos casos em que a pessoa não tem alguém que ela possa contar. Tudo bem, você não está perdido, porque aí a tecnologia entra a nosso favor. Hoje você pode se conectar com pessoas de todos os lugares. Você pode se conectar com pessoas que você admira, você pode se conectar com pessoas que você gosta do conteúdo, você pode ouvir pessoas de todos os lugares e você pode se ancorar. E quando você pega e faz essa aliança com você mesmo, e entende que errar só te faz mais humano, para a gente crescer, a gente precisa das frustrações e dos erros. E que a gente pode contar com o apoio dos outros. A gente está dando um passinho para trás e nos reconhecendo mais como seres humanos e menos como máquinas altamente produtivas. E se a gente for mais humano, a gente vai se conectar mais com a nossa essência, com o que a gente nasceu para fazer, com o nosso chamado, com a nossa alma. A gente vai se conectar mais com as coisas bonitas da vida, porque você vai ter tempo de olhar e de ter uma visão diferente. A gente vai se conectar mais com o que realmente faz sentido e com o que realmente vai te preencher. Porque se você buscar ser preenchido por coisas superficiais e triviais da vida, eu sinto te dizer que é praticamente impossível que isso aconteça. Mas se você se esvaziar para se preencher da essência que existe em você e da essência de Deus, aí você abre um caminho para uma vida maravilhosa. Eu espero que tudo isso que a gente tenha conversado tenha te trazido alguns insights, assim. Eu gosto muito de pensar em como a gente deve se colocar na vida, sabe? E em como a gente deve não se exigir demais para não se perder. E me conta aqui o que você achou desse vídeo, um pouco mais filosófico, um pouco mais coisas da minha cabeça, mas que eu queria realmente que trouxesse uma reflexão muito poderosa, para eu saber se vocês gostam desse formato aqui também. E na próxima terça teremos outro vídeo diferente, mas sempre juntos. Contem comigo para todo esse crescimento que você está tendo, para achar o seu chamado espiritual, para estar junto com você e para compartilhar o que eu aprendi, porque compartilhar também nos torna mais humanos. Um beijo e até a próxima!